Gratidão. E aqui vamos falar hoje de um dos ensinamentos mais importantes, ensinamentos espirituais mais profundos. Se não o mais importante ou mais relevante, dentre tantos, que realmente pode mudar a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo, a nossa vida, se for compreendido e vivido, entendendo que todo ensinamento espiritual deve passar pela nossa fisicalidade, ou seja, a gente tem que viver aquele ensinamento, tem que sentir aquele ensinamento, tem que perceber aquele ensinamento em algum nível para que a gente possa entender, para que a consciência possa assimilar aquilo e compreender o que significa. E com essa perspectiva de mudança, de transformação, nós passamos a ter outra atitude. Então, muitas vezes, os ensinamentos espirituais não são compreendidos porque estamos numa atitude mental de negação ao ensinamento. Então, muitas vezes, a gente não está aberto àquele ensinamento. Ou porque a gente não está atento, ou porque a gente não está interessado mesmo, ou porque não chegou o momento de a gente compreender. Então, aquilo parece algo muito abstrato, muito ilusório, muito filosófico, muito de outra dimensão, e a nossa dimensão física ainda, mental, não está preparada para absorver aquele ensinamento. Então, a fala, Jesus, trazendo sempre a figura de Jesus, porque Jesus foi um dos maiores, se não o maior avatar que passou por esse planeta, trazendo esses ensinamentos. E hoje, com a evolução do próprio Jesus, que hoje a gente fala em Sananda, Samana, que são consciências não só de Jesus, mas a consciência cósmica que comanda, juntamente com outros mestres ascensos, esse projeto Terra. Então, o que é esse principal ensinamento que Jesus trouxe, mas que entrou por um ouvido e saiu pelo outro, e a grande maioria da humanidade não compreendeu, não viveu e continuou até hoje brigando consigo mesmo. Então, o maior ensinamento que ele trouxe foi: tudo que pedires, crendo que receberão. Então, recebeu, crendo que já recebeu o que pediu, receberão no futuro. Então, se você já recebeu, receberão. Então, se você crê que recebeu, receberão. Então, esse movimento energético, no nosso caso, como a gente percebe essa instrução, A instrução é: se eu creio que eu recebi, então está resolvido. Eu vou receber, porque eu creio que recebi. Então, aquilo que a gente faz um esforço, as pessoas, a oração, a meditação, quando ela não está alinhada com a nossa energia e a nossa mente não está, justamente ela não está numa atitude correta do recebeu, ela entra dentro da oração e começa a suplicar, e começa a pedir, começa a se martirizar, começa a repetir que nem papagaio. Por quê? Porque a mente está numa atitude contrária. Então, crer que recebeu, por que nós temos que crer que recebemos? Aí a pessoa pergunta, mas como assim? Eu tenho que fazer de conta que eu recebi, Não, ninguém vai fazer de conta que recebeu. Mas o que veio antes? O que veio antes de nós aqui? Nossa consciência sempre existiu, independente do avatar que estamos hoje, do personagem que estamos vivendo, quantos personagens já vivemos, etc. Mas a consciência, o espírito, a alma, etc., tudo isso sempre existiu e sempre existirá. Então, o que vem antes? O que vem antes é o espírito. Então, eu vou crer aonde? Na matéria? Eu vou precisar ver para crer? Então, essa é a separação do materialista, como se fala, do espiritualista. Na verdade, não existe espiritualista e materialista.
existe uma visão de separação entre ambos. Os dois devem estar unidos. O espírito e a matéria precisam estar unidos para que essa percepção aconteça. Porque quem recebeu? O espírito. Quem receberão no futuro? Os seres, a matéria. Então, a matéria física nós vamos receber porque cremos que recebemos. Porque acreditamos que já recebemos. Qualquer coisa. Não tem mais o quê, né? Então aí pergunta, mas o quê? Em que quantidade, etc. Não importa. Tudo diz a mensagem. Não diz isso aqui sim, isso aqui não. Diz tudo o que pedires, crendo que recebeu, tudo. Qualquer coisa. Não tem distinção entre o que é, o que não é. É tudo. É tudo. Absolutamente tudo. Então, quando a gente acredita, né, que existe um planeta, novamente, né, que existem dimensões de nós mesmos, que já vivem de uma maneira mais evoluída, que existe a nossa origem, que existe o nosso guia, que está guiando essa vida aqui. Essa vida aqui não está a Deus dará, né? Ela está guiada por Deus. Então, como é que essa união acontece? A partir dessa mensagem. Porque a gente crê, a gente acredita, a gente tem fé. A fé é a liga, é a energia que coliga o espírito e a matéria. Se eu não tenho essa energia que une, não, mas você está orando para quem? E a pessoa está orando, suplicando, mas você está pedindo para quem? Você não é um espírito vivendo uma experiência na matéria? Então você está coligado à grande consciência cósmica. Então o que acontece? Por que a gente não chega nisso? Ou quando a gente recebe isso, a gente escuta isso e parece distante, né? Você fala, nossa, realmente, acho que eu preciso orar mais. E aí você começa a praticar isso. Algumas pessoas, evidentemente, né, começam a praticar mais a oração. Quando elas começam a praticar mais, elas vão se alinhando. Por quê? Porque a energia interna começa a despertar. A verdadeira energia. A nossa energia espiritual. Então, a matéria, que é a mente, com aquela atitude negativa, ela começa a se tornar mais flexível. Então, o que impede de a gente acreditar é a nossa mente, é o nosso ser físico, que está em discordância vibratória com aquela mensagem. Então, para a gente entrar em concordância vibratória com a mensagem, nós temos que unir o espírito e a matéria. Nós temos que unir o que está em cima com o que está embaixo. O que nós temos dentro, para que o que temos dentro se manifeste fora. Então, essa é uma lei imutável. Não tem como. O ser tomou consciência de que ele é, de quem ele vai começar a viver essas leis. Ele vai começar a manifestar na matéria física essas leis. Então, elas vão começar a operar e vão começar a acontecer através do sistema. Então, não tem nada que não esteja fora da lei. A única coisa que está fora da lei é quem? O ser humano, a fisicalidade. Então, ele está o tempo todo assim, buscando coisas aqui, lá, e ele nunca está alinhado, a sua vibração nunca está alinhada com essa mensagem. Então, ele pediu, mas ele pediu numa atitude de falta. Não serviu para nada o pedido dele. Como é que ele vai alinhar essa vibração no sentido de que já recebeu? Ele já recebeu. Então, esse é o nosso trabalho. Porque como é que nós trazemos uma linha do tempo aonde o que pedimos está vindo? Por que está se manifestando quinta, nona dimensão? Porque nós acreditamos e começamos a fazer isso. Acreditamos, continuamos nos mantendo no estado de consciência de que já recebemos. É lá que a gente tem que estar, que é o estado que Jesus ensinou.
É o estado do todo, é o estado de Deus, é o estado de confiar no absoluto, em Deus. Então aquilo está vindo para se manifestar na Terra. E não depende dos seres humanos mais. Por quê? Porque a energia dos seres que acreditam, né, evidentemente que ancoram isso, porque precisa de seres que ancorem essa verdade, vamos chamar assim, né, entre aspas, já aconteceu. A massa crítica suficiente para ancorar isso já se deu. Então isso está vindo, está se manifestando, está se projetando na forma, na matéria. Esse ensinamento se torna real, ele não é mais uma teoria. Então, se uma pessoa está imbuída dessa energia, está praticando, né, meditação, etc., e acontece uma necessidade, acontece algo, ela tem um desejo realmente, que ela está ali imbuída daquilo e vem algo que ela queria muito no passado e volta aquilo para ela e fala, agora você está pronta para receber. E ela vai entrar nessa energia e não vai suplicar, ela vai agradecer porque ela sabe que agora ela está recebendo aquilo que ela acreditou que iria receber. Então a fé sem obra é morta. Esse é outro ensinamento. A fé é o quê? Você acreditar que aquilo que você tanto, né, trabalhou por aquilo, em algum momento aquilo vai se manifestar, porque é uma lei, não tem como mudar. Então, a nova Terra não tem como não se manifestar, porque é impossível, né? É impossível porque a lei está seguindo, a energia está seguindo a lei e está trazendo para que todos vejam a revelação dos ensinamentos superiores na prática. Então, esse ensinamento, né, a gente tem que ter uma atitude mental para compreender, não somente teoricamente, mas começa teoricamente. Começa que a gente lê, escuta aquilo. Você pode escutar isso 20 vezes, você vai perceber de outra maneira, dependendo da atitude mental. Então, eu me lembro que muitas coisas eu escutava, sempre escutava, né? Livros, né? Áudio de livros e lia muitos livros. Essa era a minha forma de expandir. E depois eu relia aquilo, depois escutava de novo. E aí eu percebia outras coisas que não tinha percebido inicialmente. Por quê? Porque muitas vezes eu estava numa atitude de imediatismo. Será que tem alguma coisa para mim aqui? Será que eu vou entender isso aqui? E aí eu percebia de um jeito. Quando a gente tem que estar numa atitude completamente de entrega. E aí você escuta aquilo. Você vai escutar de verdade. Porque aí você vai escutar a partir do seu nível interno que precisa compreender aquilo. E não da mente. Então a gente tem que deixar passar essas instruções para que elas atuem dentro da nossa consciência, na nossa alma. E aí, em algum momento, aquilo vai vir à tona e você vai perceber o que significa esse ensinamento e que muitas das coisas que nós estamos recebendo agora, recebemos porque acreditamos. Nós acreditamos. Pedimos crendo que já havíamos recebido. Por quê? Por que a gente já recebeu? Porque nós todos, né? Todos os seres são seres, na grande maioria, são seres cósmicos. Então, estão coligados a uma energia maior. Essa energia maior é a energia do que já acredita, que já recebeu faz tempo. Né? Então, já recebeu. A gente está aqui passando essa transição planetária porque faz parte do processo de estar nesse planeta. Mas esse ensinamento, ele já está internalizado, só que a gente não lembra. Então, a gente precisa levar essas sacudidas para entender, né, que não precisa ficar suplicando, não precisa ficar se ajoelhando, não fica se martirizando, porque o ensinamento é simples. A gente só tem que permitir que ele se faça através de nós. E essa é a maior dificuldade que tem. Porque quando a mente fala simples, ela já quer complicar. Ela fala, é só isso? Não. Eu vou tentar de novo. E ela atrapalha o processo daquilo que já foi feito.
que só está vindo para ser manifestado, para ser visto, né? Para que todos vejam. Lembra? Não falamos que existe, né, uma terra realmente próspera? Né? Isso não foi a promessa? Ela está se cumprindo. Como é que nós estamos vendo? Então aí vai depender do quanto cada ser humano está disponível para perceber isso. Porque a atitude mental da grande maioria não vai perceber isso. Não vai entender isso e ainda vai continuar contrário ao ensinamento. Então a gente tem que buscar nesses ensinamentos o silêncio, a tranquilidade. E ler, escutar, praticar, compreender, sempre a partir de uma atitude mental positiva, aberta. Nossa mente não pode estar julgando. Mas o que ele quis dizer com isso? Como assim? Né? Então a gente tem que ter uma atitude de que não sabemos nada. Quando a gente entra na atitude que a gente não sabe, aí a gente baixa essa guarda, né? E a gente entra na humildade de aprender. Né? Então eu sempre falava, eu não sei nada, eu continuo não sabendo nada, e o que eu sei ainda não sei, né? Porque tem muita coisa para se aprender. Mas se a gente não entra nessa atitude, a gente não percebe esse ensinamento. E aí não vai vivê-lo. Né? Porque isso jamais vai se manifestar na vida da pessoa. Quer dizer, pode estar se manifestando, mas a pessoa está num movimento de negação daquilo. Então ela recebeu algo e ela considera que não recebeu, mas ela já recebeu. Mas ela considera que não recebeu nada. E ela continua contrária, negando. Então, essa energia superior, essas frequências não vão conseguir permear, né, fazer parte dessa vida, desse ser. Porque elas vão continuar densas, vão continuar com energias que negam a vida, que negam a existência. E vão se voltar de novo para a matéria e vão ficar sacudindo todo mundo para que a pessoa faça o que ela quer, porque ela não entendeu o ensinamento. E esse movimento já não vai fazer mais parte da Terra, né, da nova Terra. Por quê? Porque não tem mais, não vai haver mais essa junção entre os que pediram, né, aqueles que pediram, acreditaram que receberiam e receberam, com aqueles que continuam lutando contra os ensinamentos de Cristo Jesus e de todos os avatares que passaram por aqui, porque eles querem fazer as coisas do jeito que eles querem, sem seguir as leis superiores. Então vamos abrir a nossa mente, né, e vamos permitir que os ensinamentos desçam na nossa matéria para que a gente possa compreender que dentro de um ensinamento desse, a gente pode mudar completamente a nossa realidade. Gratidão.